Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Gripa Descomplica. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e já vai deixando aquele like aí para estar ajudando o canal aqui também. O assunto dessa videoaula é Teorema de Pitágoras, aula 3, relacionando aí área e perímetro. Bom pessoal, então eu coloquei aqui alguns exemplos que eu vou estar explicando para vocês, né? Como que a gente pode utilizar o Teorema de Pitágoras para encontrar uma certa medida e aí calcular a área e perímetro, né? Se a questão estiver pedindo isso, tá? Então vamos lá. O exemplo 1 diz assim, ó. Num retângulo com 21 centímetros de comprimento, as diagonais têm 29 centímetros. Determine a área e o perímetro desse retângulo. Pessoal, vejam bem, para a gente determinar o perímetro do retângulo, a gente precisa saber todas as medidas aqui dos seus lados, né? Acontece que eu só tenho essa medida aqui, ó, essa e por consequência essa de cima, né? O lado BC e o lado AD, que são 21 centímetros. Porém, falta para mim o lado AB e o lado CD, né? Para mim poder conseguir efetuar o cálculo do perímetro. Para mim calcular a área, tá? Segundo a fórmula aí da área do retângulo, é base vezes altura. A base eu tenho, é 21, mas me falta a altura. Então, pessoal, eu vou colocar um x aqui, ó, porque primeiro eu vou ter que encontrar essa medida. E aí vocês podem perceber que aqui nós temos um triângulo retângulo, né? Então, obviamente que eu vou utilizar o Teorema de Pitágoras para encontrar essa medida que eu chamei de x, que por consequência é a altura desse retângulo, certo? Então, vamos lá. Para a gente utilizar aqui a fórmula, observem que no triângulo retângulo que se formou aqui, ó, a hipotenusa é o 29. Então, aqui vai ficar 29 ao quadrado igual, um dos catetos é o 21, fica 21 ao quadrado, mais o outro cateto que eu chamei de x, fica x ao quadrado. Então, pessoal, 29 elevado ao quadrado, tá, é 841, igual 21 ao quadrado é 441 mais x ao quadrado. Agora, esse 441 muda de lado, troca a operação, então fica 841 menos 441 igual a x ao quadrado. Essa subtração fica 400, ou seja, 400 igual a x ao quadrado. Para mim eliminar o quadrado aqui do x, ó, eu faço a raiz quadrada de 400, né? Que aí vai ficar x igual a 20 centímetros. Então, significa que agora que eu encontrei o valor do x, né, automaticamente eu posso voltar e conseguir calcular a área e o perímetro. Ó, tá? Primeiro o perímetro. Agora que eu sei que essa medida x, ó, é 20 centímetros, o perímetro, então, como é a somatória de todos os lados, né, vai ser o quê? 21 mais 21 mais 20 mais 20, né? Que aí vai nos resultar em um perímetro de 82 centímetros, correto? Por sua vez, o cálculo da área, ó, é base vezes altura, a base é 21, vezes a altura que eu encontrei, ó, que é o 20, né? Então, multiplicando 21 por 20, o resultado é 420, ou seja, a área é 420 centímetros quadrados. Beleza, pessoal? Então, vejam que eu tive que utilizar nessa situação primeiro o Teorema de Pitágoras para encontrar a altura do retângulo e aí para depois eu conseguir determinar aí a área e o perímetro, ok? Bom, exemplo 2 então, pessoal. Determine o perímetro e a área desse trapézio. Então, observem que para mim determinar o perímetro desse trapézio, que é a soma dos lados, eu vou precisar encontrar esse lado aqui, ó, que está sendo chamado de x, né? Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó. Esse pedaço aqui, gente, ó, tá? Que vai daqui até aqui, ó. Ele é relativo, tem a mesma medida que esse lado aqui, ó, certo? De 4 centímetros, tá ok? Então, eu vou colocar aqui o 4 centímetros, já que eles são iguais, né? E aí vocês podem perceber que se forma aqui um triângulo retângulo, né? Aqui, ó, é o ângulo reto, né? Então, só que para mim utilizar o Teorema de Pitágoras, para mim encontrar essa medida x, está faltando esse ladinho aqui, ó, tá? Que vai daqui até aqui. Mas isso é muito simples de determinar. Se todo esse pedaço aqui, que é a base maior do trapézio, tem 12 centímetros, e esse pedaço aqui tem 9 centímetros, que é a base menor, se eu subtrair os dois, né, vai resultar nesse pedacinho aqui, ó, tá? Então, 12 centímetros menos 9 centímetros fica
3 centímetros. Então, esse pedacinho aqui, ó, equivale a 3 centímetros. E aí eu posso calcular o valor de x. Observem que no triângulo retângulo aqui, o x é a hipotenusa, né? Então, fica x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso dá x ao quadrado igual a 9 mais 16, correto? Que é o resultado ali das potenciações. Fica x ao quadrado igual a 25. Agora, x igual a raiz quadrada de 25, para eliminar o quadrado do x, né? Fazendo a operação inversa, que dá x igual a 5 centímetros. Então, agora que eu encontrei o valor do x, né? Eu posso calcular o perímetro, ó. O perímetro é a soma dos lados, ou seja, 9 centímetros da base menor, mais os 4 centímetros da altura do trapézio, mais os 12 centímetros da base maior, mais essa área aqui do lado, que era o valor do x, que é 5 centímetros, ok? Então, aqui, ó, 9 mais 4, 13, né? 13 mais 12, 25, 25 mais 5, 30 centímetros. Esse é o perímetro do trapézio, tá? Bom, para a gente calcular a área, a gente utiliza essa fórmula, base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2, né? Então, a base maior vai ser o 12, mais a base menor, que é o 9, vezes a altura, que é o 4, dividido por 2. Bom, então ó, a área vai ser igual a 12 mais 9, né? Fica 21 vezes 4 dividido por 2, ó. Certo? 21 vezes 4 vai ficar 84, que dividido por 2 dá uma área de 42 centímetros quadrados, tá? Então, essa é a área do trapézio, né? E esse é o perímetro do trapézio, que são as duas informações aí que a questão pedia para a gente encontrar, tá certo, gente? Então, vejam que a gente também precisou utilizar o Teorema de Pitágoras para poder encontrar uma determinada medida para poder determinar o perímetro. Para o cálculo da área, não haveria necessidade dessa medida, porque a gente não utiliza ela, né? Essa medida x. Mas para o cálculo do perímetro era necessário, tá certo? Se você gostou então dessa videoaula, deixa aquele like aí para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. E se quiser deixar algum comentário, alguma sugestão, tirar alguma dúvida, pode fazê-lo também, que eu vou estar ajudando vocês por aqui. Tá certo? Obrigado então aí pela atenção de todos.